Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua para mais um episódio de Olha pra Poesia. Uma questão que às vezes aparece para mim é se poesia tem idade. No sentido de, existe poesia para gente jovem e poesia para gente velha? É bastante comum a gente ver poesias feitas para crianças. Os poetas que se dedicam a isso, e aí a gente tem uma lista fantástica de gente que fez poesia para criança. O Olavo Bilac fez, a Cecília Meirelles fez, o José Paulo Paes fez. Diz até que o Fernando Pessoa fez. Eu não conheço esses poemas infantis do Fernando Pessoa, mas quero conhecê-los. Em todos esses casos, a coisa que mais chama a atenção na poesia feita para crianças é o carregar no elemento lúdico, no trocadilho, no nonsense, na situação que explora o nível da sonoridade, o nível das imagens inusitadas. Isso seria uma característica de poesia infantil? Na verdade, agora a gente pode desdobrar a pergunta para um outro nível. A poesia feita por gente jovem ou por crianças é diferente da poesia feita por gente adulta? Há algum tipo de elemento que é mais comum na poesia feita por adultos do que na poesia feita por jovens? E na poesia feita por velhos? Só tem uma saída pra gente pensar nisso. Vamos olhar pra poesia? Olha pra poesia. 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 Então, aqui, na verdade, eu gostaria de chamar a atenção para alguns textos teóricos que eu acho que podem ajudar a gente. Tem um texto de que eu gosto bastante, que é um texto, na verdade, sobre xadrez, escrito pelo crítico George Steiner, no qual ele faz uma observação que é bastante interessante, que no xadrez, na música e nas matemáticas, é muito comum a gente encontrar gênios pré-adolescentes. Nas outras artes é bastante mais raro. Crianças prodígio que têm habilidades gigantescas com matemáticas, as crianças que fazem esses cálculos mirabolantes, ou crianças prodígio de música. O Mozart é o caso mais famoso, apesar de não ser o caso mais impactante. O Camille Saint-Saëns, que é um músico francês, foi muito mais impactante do que o Mozart. Quando Camille Saint-Saëns estreou na sala de concerto aos 12 anos, ele conseguia tocar qualquer uma das sonatas para piano de Beethoven de cor. Não é pouca porcaria, certo? Enxadristas, há centenas pré-adolescentes, e chamava atenção, mas essa é uma menção bem lateral do George Steiner, que na literatura não é tão comum, na pintura não é tão comum. A explicação que ele arrisca rapidamente é que nessas artes mencionadas, música, matemáticas, xadrez, o que a gente tem é grandes habilidades combinatórias. São artes que dependem da combinação e da capacidade de imaginar combinações possíveis. A literatura vai um pouco além disso. De repente, aí pode estar uma das explicações de por que não há tantos gênios pré-adolescentes na literatura. Há sim, sempre, bastante gente talentosa, mas os gênios, na mesma proporção do Mozart, por exemplo, são muito mais raros. Isso pode ter alguma relação com o fato de que o cultivo das
artes da palavra é um cultivo um pouco mais demorado, é um cultivo um pouco menos probabilístico. A gente precisa descobrir algumas coisas inusitadas para fazer com que o poema tenha impacto. A música se resolve nas combinações engenhosas. A literatura demora um pouco mais. Por outro lado, é bastante interessante notar também que a literatura, principalmente a poesia, trabalha com alguns elementos, ela está muito associada a alguns elementos de sentimentos. E aí há uma questão que é interessante de pensar com a idade. Eu lembro de todas as épocas em que eu dou aula, ao apresentar Fernando Pessoa, é batata. Uma fascinação gigantesca pelo Álvaro de Campos, muita gente encantada com o Alberto Caeiro, todo mundo 100% indiferente ao Ricardo Reis. Pode ser que a grande questão seja que, em alguns momentos, a combinatória da poesia pode depender muito mais de referenciais que nem sempre estão acessíveis quando a gente é muito jovem. Por isso, o sentimento é uma linha de acesso bastante mais eficiente do que a tradição clássica. Ao mesmo tempo, a questão da métrica, e principalmente de uma métrica que não seja imediatamente apelativa ao ouvido, também é algo que demora para ir sendo cultivada no gosto das pessoas. Aí eu acho interessante, para pensar um pouco a poesia, que pode ser jovem ou pode ser velha, a gente dá uma olhada em um poema abertamente jovem. Como é que eu sei? É através de uma antologia de um coletivo de poetas ligado a uma escola estadual aqui de São Paulo, o VOPO, Vozes Populares, que me chamou a atenção porque é organizado pelos adultos que já fizeram parte da escola e fazem parte desse coletivo, e como é um trabalho ligado a uma escola, tem bastante coisa dos alunos. E um poema que me chamou bastante atenção. É um poema de dupla autoria, da Estela e da Larissa. Foi escrito quando ambas tinham 11 anos de idade e chama atenção algumas coisas. Vamos ver o poema. Ele chama Corrupção. A corrupção, prestando atenção, e a gente sem opção, falando com o coração. A gente merece o melhor e ele se acha maior. Trata a gente como menor e a gente fica na pior. Todos em coro, gritando socorro, levando esporro, juntos no morro. Eles com grana e a gente em cana. Eles com cama, a gente na lama. A gente se arrisca a falar que é injustiça, que eles têm preguiça, mas a gente tem esperança. É um poema impactante na singeleza, na simplicidade. As duas estão fazendo o quê? O movimento é bastante evidente. Quartetos rimados com a mesma terminação em todos os versos. A métrica não está 100% regular, mas está se aproximando um pouco dos redondilhos. O que chama bastante atenção aqui é a sinceridade e a apresentação direta dos conteúdos. A questão abertamente política e social da corrupção, todos em coro, gritando socorro, levando esporro, juntos no morro. Gente, essa é bastante interessante, a aglutinação dessa rima em rô, que passa pelo esporro, passa pelo morro, passa pelo socorro e que realiza, através das palavras, essa consciência de que há uma diferença bastante grande no espaço periférico. Interessante, porque aqui
já tem algum tipo de consciência da convenção artística, porque essa aqui é uma poesia escrita por crianças que não moram no morro, mas já têm essa consciência de que a ideia de periferia se associa muito fortemente com o morro. Nem sempre em São Paulo é o morro o espaço do corpo periférico, mas já está na linguagem estabelecido isso. Há uma consciência, veja, é que essa consciência passa por outros referenciais, não aqueles da tradição. Essa pode ser uma chave de leitura interessante para a gente pensar a poesia jovem. A poesia jovem está mexendo muito mais com as combinatórias de quê? Daquilo que faz parte do universo de cultura das crianças, jovens, adolescentes, que é bastante grande. A única coisa é que, como a poesia ainda tem essa aura de ser alguma coisa elevada, ela muitas vezes tem o preconceito de tem que ser bonita, tem que falar direito. E não pode falar só sobre as realidades imediatas. Não é legítimo. Por isso, ao falar das realidades imediatas, a gente está, em algum nível, revelando o dado de juventude do autor. Enquanto, quando eles tentam se encaixar dentro de um espaço imagético, um espaço de referenciais mais erudito, quebra, a coisa fica mal ajambrada, fica evidente a falta de familiaridade em muitos casos e o resultado acaba sendo menos convincente. Interessante que a poesia periférica, a poesia slam, o rap, estão resgatando um pouco mais de dignidade para essas experiências que não são as vinculadas à tradição, e essa poesia está se reconstruindo de uma forma absolutamente vivaz, absolutamente criativa. Inclusive, essa consciência das convenções está presente aqui quando, na segunda estrofe, o eu poético trata a gente como menor. Peraí, a indicação que esse próprio poema traz é de que as autoras têm 11 anos. Sim, tem que tratar vocês como menores, porque vocês são menores. Por outro lado, essa consciência de que há um descompasso entre a maneira como as autoridades, o discurso oficial, trata crianças e jovens, e mesmo jovens adultos, em espaços periféricos, isso exige que o eu lírico desse poema se construa de forma a parecer mais velho do que efetivamente as autoras são. Um jogo bastante inteligente, bastante interessante e que é feito no nível da linguagem. Agora, o que eu mais gosto deste poema é a última estrofe. A gente se arrisca a falar que é injustiça, que eles têm preguiça, mas a gente tem esperança. Por que eu gosto? Porque essa última estrofe faz um caminho muito bonito no nível da sonoridade. Aquilo que estava tão bem marcado nas estrofes anteriores, as rimas iguais, aqui dá muitas aspas, capengada, que é genial. Por quê? Vai do arrisca para chegar nesse som S. Injustiça, preguiça. Então, o arrisca, que é o risco, o perigo, tem rapidinho esse S, mas seguido de um C. A injustiça e a preguiça, que são também duas palavras negativas, excluem o C e deixam no espaço só o som em S. Para terminar com esse, mas a gente tem esperança, que é um verso um pouco maior do que todos os outros e no qual se mantém o som S, mas quebra a sequência I, A, para virar A, esperança,
É uma intuição muito grande de que nesse espaço da corrupção, que é um poema todo marcado pelo negativo, pela injustiça, pelo descompasso entre os sujeitos e o lugar social que eles ocupam, a esperança, ela também está em descompasso e ela quebra com a injustiça, com a preguiça, com o arrisca. Muito bonitinho, muito bem feito, muito significativo. Necessariamente compreendido, necessariamente raciocinado? Não. E acho que aqui pode estar uma das diferenças fundamentais entre a poesia jovem, a poesia adulta ou velha. A poesia jovem, ela é muito mais intuitiva e ela trabalha com aquelas combinatórias de que o George Steiner falava para as artes matemáticas num outro nível. Ela surge também a partir dessa experiência, a combinação, com um pouco menos de repertório, por causa da questão da idade, com um pouco menos de consciência do que está sendo feito, mas com muita energia. Acho que essa é a pista que ajuda a relembrar e entender por que de repente é tão fascinante para os jovens a poesia do Álvaro de Campos, a poesia do Alberto Caeiro, que são também duas poesias de grande energia, enquanto a poesia do Ricardo Reis é uma poesia de contenção. De repente essa pode ser a saída. A poesia jovem, uma poesia de maior desdobramento, a poesia velha, uma poesia de maior contenção. Mas para isso, a gente precisa fazer um outro programa e dar uma olhada na poesia dita velha, para ver se realmente esse elemento de contenção pode ser uma característica genérica, não necessariamente presente em todos os textos feitos por uma pessoa com idade avançada. Antes de fazer esse outro programa, vamos olhar de novo para a poesia?